Pode começar. Ok? Então, boa noite a todos vocês, encarnados e desencarnados. Que nós tenhamos um momento de estudo juntos e que esse estudo seja muito importante para cada um de vocês. Quando a gente faz um estudo, se existem no ambiente 10 pessoas, mais um tanto de desencarnados, essa palestra, esse encontro, ele é multiplicado por 10 e pela quantidade de pessoas que tiver. Então, se aqui, nós vamos pensar nos encarnados, por exemplo, se aqui tiver 50 encarnados, nós teremos 50 palestras diferentes no coração de cada um de vocês. Porque cada um vai se ligar, vai absorver aquilo que é necessário para ele naquele momento. Então, vamos juntos. Todos nós, encarnados e desencarnados, porque nosso aprendizado é solidário. Hoje eu vou falar sobre o poder das trevas e eu vou começar com uma história. Essa história está no livro Jesus no Lar, ela está lá no capítulo 39, o poder das trevas. Vai contar a história de até coloquei aqui, ó, né? Onde que foi contada essa história? Vamos contextualizar. Jesus, ele sempre se reunia na casa de Pedro e com seus discípulos, eles comentavam as coisas que aconteciam durante aquele dia, durante as palestras com as pessoas, com a multidão. E esse dia especificamente, ou essa noite, começa a história, centralizando-se então essa conversa no estudo o tema era as tentações humanas. E Jesus então contou sorridente. Eles estavam contando sobre as tentações, o que poderia prejudicar o ser humano nisso, né? E Jesus então contou essa história para eles. Aqui parece que cortou um pedaço, né? Mas não tem problema não. Ele contou que havia uma cidade, e nessa cidade era uma cidade bastante grande, era uma cidade de pecadores, uma cidade de pessoas, vamos falar que pode ser como a nossa cidade, pode ser como o nosso planeta. E essa cidade tinha um servo, um trabalhador, que ele ajudava as pessoas, ele se engajava em campanhas, ele ajudava muita gente. E ele era um exemplo para as pessoas naquela cidade. Então, o livro fala que Jesus, na história dele, falava que aquele servo, ele trabalhava galhardamente. E o que acontecia? Alguns espíritos, né, os espíritos do mal, ficavam observando aquilo ali e eles ficavam já impacientes. Por que eles estavam impacientes? Porque eles tentaram de tudo para poder atrapalhar o trabalho daquele servidor. Afinal de contas, ele estava fazendo bem, e esse bem era também o bem para a humanidade, para as pessoas da região, e aquilo ali, gente, poderia ser exemplo para outras pessoas que poderiam seguir, certo? Então, eles se impacientaram, viram tanta abnegação, desprendimento desse servo, que eles decidiram, então, fazer uma estratégia. Vocês acham que o mal não é organizado? Pois é. O bem, isso é uma frase da minha avó, há muito tempo. Ela dizia, o bem tem que se organizar, porque o mal organizado está. E isso era quando eu era pequenininha, nem vou falar quantos anos eu tenho. E aí o que acontece? Eles então decidiram fazer uma estratégia. Vamos chamar uma consultoria. Nós vamos mandar a equipe do mal se reuniu ali e falou assim, nós vamos mandar um representante para pegar uma consultoria com o diabo maior. Aí todo mundo se assusta, né, com a palavra diabo. Diabo naquela época significava alguém que saía fora daqueles padrões do grupo. Então, por exemplo, se o grupo é um grupo das pessoas do bem, aquele que decidiu sair desse contexto e se tornar uma pessoa do mal, ele era chamado de diabo. Então essa figura colorida de vermelho, com cauda, né, chifre, isso aí foi um desenho, né, da Igreja Católica principalmente, para ilustrar algumas questões. Então não vamos confundir, ok? Quando eu falar então nessa questão do diabo, é nesse sentido, tá bom? Então ele foi lá para esses gênios das trevas, eles mandaram um representante, tá? E esse representante, chegando lá,
é bem interessante a questão estratégica, né? Ele chegou para esse diabo maior e falou assim, olha, eu vim aqui saber, nós precisamos, porque nossa legião já tentou de tudo. E esse servo, nada pega ele, nada. Nós já tentamos de tudo, ele continua abnegado, ele continua humilde, ele continua trabalhando, e ele está movimentando bem lá na cidade. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, olha que interessante, né? O sabedor das trevas falou assim, então tá bom. Qual é a sua sugestão? E ele falou assim, quem sabe nós poderíamos despojá-lo de todos os bens. Aí o diabo maior começou a rir. Uma pessoa desse nível, você acha que ele vai ligar para a questão de bens? Ele vai, inclusive, se tornar um exemplo, mostrando que com nada se pode fazer algo, que há outras formas de ajudar. Ele vai, inclusive, ter seguidores que vão entender que mesmo com nada, o importante é que eles entrem em ação. Essa estratégia não é legal. Aí então ele começou a falar mais, então já sei. Deu outra ideia. Já sei. Então nós vamos destruir a harmonia da família dele. A família dele, a gente vai colocar esse povo para brigar. Nós vamos fazer com que essa pessoa fique preocupada com as brigas na família. A gente pode promover isso. Aí, um servidor dessa estirpe nunca vai cair nisso. Ele, inclusive, vai compreender, ele vai demonstrar que a família dele é a família universal. Somos todos nós. Isso ele tira de letra. Na sequência, ele disse, eu quero outras ideias. Já sei. Então, quem sabe, a gente vai encher o corpo dele de feridas. Ele vai ter uma doença que ele nem vai entender. Ele vai começar a ter sequelas, perebas. Ele vai sentir dor nesse corpo. Aí o diabo maior deu uma gargalhada. Não seja tolo. Ele vai se tornar um mártir, um exemplo. Quantas pessoas você vê doente, dando exemplo, dando palestra? Aí quando eu estava lendo esse livro, eu me lembrei. Vocês já viram a história do gigante deitado? Né? Ele não movia daqui para baixo. Ele era carregado na cama para fazer palestras. As palestras lotavam. Aí todo mundo, o que fazia? Nossa, meu Deus, que vergonha. Se ele está fazendo isso, ele só mexe daqui para cima. E eu que estou me movimentando toda, o que eu estou fazendo? Então ele não falou esse exemplo não, mas é um bom exemplo, né? Ligado a isso. Então, essa situação não serve. Então, não sei. Eu estou pensando aqui, eu acho que o jeito é matar. Vamos matar. Você tá doido? Se matar, ele vai ser um exemplo para aquilo ali. Oi? Tá aqui. Vamos colocar aqui. Ai, tá. Então vamos colocar aqui. Ele vai ser um exemplo para as pessoas. Ele vai simplesmente ser uma lembrança e as pessoas vão se espelhar naquilo que ele era. Isso vai ser terrível. Eu já sei. Aí nós vamos ouvir agora aquele que é o mais experiente. Já sei o que a gente vai fazer. Você vai chegar lá, chega na terra e coloca na mente dele. Fala para ele que ele é um nada. Que o que ele faz nem faz diferença. Que tudo que ele faz, ele é um zero à esquerda. Que na criação de Deus, toda ajuda que ele dá é tão pequena que isso não modifica o mundo. Coloca ele para baixo. Então, aqui cortou, né? O enviado, então, ele regressou todo satisfeito, porque agora ele teve a consultoria, e ele passaria, então, eu acho melhor arrumar isso aqui, né? Porque eu acho que eu tô meio... Então, ele passaria a fazer aquilo que foi dito.
Ele rodeou o valente servidor, né, com pensamentos de quê? De desvalia. Meu Deus, realmente o que eu faço é tão pouco. O que eu faço é nada. Jesus é que era incrível. E aí, ele foi se tornando, sentindo-se insignificante. Totalmente insignificante. E aqueles espíritos, lembra? Era uma legião. Eles reuniam em torno dele para falar assim, faço não, isso não vai valer de nada. Você dá um alimento hoje, a pessoa continua com fome, você não resolve a vida dele. E aquela pessoa, esse senhor, começou até a entrar em depressão, sabe? Era bem terrível. Então aqui mostrando os momentos em que é uma representação simbólica em que a espiritualidade, que são nós, olha só, gente, todos somos irmãos, inclusive aqueles que estão no momento com a ausência de luz. Todos. E principalmente devemos lembrar que se houve essa conexão e ele recebeu, ele se sentiu inferiorizado, é porque ele se conectou com isso. Quando nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e às vezes vem um pensamento que parece jogar a gente para baixo, deixa a gente triste, que quer mostrar que realmente a gente às vezes não vale nada, e a gente vai e começa a pensar, realmente, nossa, acho que não sou nada mesmo, o fulano é bem melhor que eu não tenho posses, o fulano tem. Aí eles iam enchendo de caraminhola na cabeça. E a conexão acontecia. Essas conexões acontecem quando nós damos abertura. A partir da abertura que damos, e se há conexão, nós na realidade, damos o poder às trevas. Nós oferecemos esse poder ao outro de me manipular, de fazer com que... Porque eu vou entendendo e aqueles pensamentos vão se processando na minha cabeça como se tudo aquilo estivesse realmente fazendo sentido. Tá vendo lá, o pessoal tá fazendo bem mais do que eu. Eu vou deixar pra lá. E sabe o que aconteceu? Esse servo parou de fazer tudo aquilo que ele fazia. Ele entrou no ostracismo, não saía mais de casa. E sabe quando foi que ele percebeu este engano? Quando era o final da vida. No momento de ir para o plano espiritual. Quantos de nós, nos momentos diários, damos passagem a essa conexão, a essa energia de pensamentos? É tão interessante, porque olha só, que pensamentos poderiam ter abalado um servidor tão abnegado? O que vocês acham, hein? De inferioridade? Olha, eles tiraram a coragem dele. Porque nós, com pouco que temos ou nada que temos, todos temos algo a contribuir, algo a ajudar, a auxiliar. E é com o que a gente tem, é do jeito... Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, eu vou ajudar quando eu ganhar na loteria, quando eu casar, quando eu formar na faculdade, quando eu voltar a ter um emprego, quando eu ganhar bem, quando os meus filhos casarem, quando eu me aposentar. A gente tem um monte de quando... E isso é incrível, porque na nossa cabeça faz todo sentido, que é por isso que a gente tem que esperar. E nesse sentido, a gente vai abrindo as portas ao poder das trevas. E lembre-se que todos somos irmãos. E se todos somos irmãos, até aqueles que estão nas trevas, aqui assim dito na história, né? Eles também podem. Lembra que o aprendizado, o nosso crescimento é solidário, plano espiritual, o pessoal aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Como é solidário, isso significa que nós também, através da nossa persistência, através da nossa força de vontade, do hábito, da coragem, nós também vamos exemplificando para esses nossos irmãos. Posso
posso comentar? Claro, como é que você chama? Pedro Jorge. Bem, Pedro, pode falar. Eu tinha essa conexão com uma pessoa da família, mas o comportamento dele é completamente diferente do meu. Eu tinha essa conexão assim muito forte, mas era assim, era de receio dele, por causa dos comportamentos, e era forte, sempre pensando que o comportamento era assim e tal, mas por outro lado, eu também pedia por ele. Sim. Certo? Pedia por ele, mas mesmo assim era forte. Sim. E eu sempre pedindo para que Deus me tirasse essa conexão com outras palavras, né? Que eu desejava o melhor para ele, que ele estivesse sempre abraçado na luz de Jesus e etc. Sempre mentalizando isso, mesmo assim era forte. É interessante. Até que hoje, eu quase nem lembro. Bacana. Sabe? Nem lembro dele. Quando lembro, eu trato de imaginar o manto de Jesus cobrindo ele recebendo intuições poderosas, positivas. Perfeito. Sabe? E que ele seja iluminado por dentro para mudar o curso da sua vida. Perfeito. E o que você diz, é Pedro, né? Pedro. A prece, essa é uma frase do Chico Xavier. A prece sempre aponta um melhor caminho. O melhor caminho. E é interessante o que ele disse, tipo assim, mas assim, talvez não tivesse conexão, a conexão existia. Não tem como. Sabe assim, olha, se eu estou numa conexão aqui, aquele que está aqui não conecta. É preciso que eu faça isso ou é que ele faça isso. Então vai haver alguma coisa assim até no momento que conecte. Ele não tem como subir, né, para conectar. Não sei, a gente não tem como dizer aqui agora, porque eu não sei qual o caso concreto, a espiritualidade é que vai saber, tá? Agora, o fato é que a conexão, ela exige abertura dos dois lados. Ela exige aquela conexão de ideias, pensamentos. E muitas vezes nós ficamos com pensamentos fixos. Se a gente tiver com pensamento fixo, essa é pensamento fixo ruim, né? Então é interessante observar isso, mas nós damos abertura sim. E nesse momento, pode falar? O pensamento fixo ruim, a gente está entrando na mesma sintonia dele. Se ele é que tem um pensamento ruim, né? Nesse caso tem, sabe? Então a gente está abaixando o nível de frequência da gente. Nós temos que aumentar. E a melhor maneira desse aumentar a sintonia, né, da gente estar mais elevado, é começar fazendo a prece, tá? E peça auxílio à espiritualidade. Não tenha medo de pedir auxílio à espiritualidade para que a pessoa seja conduzida. Agora, como é que vai ser? De repente, tudo vai acontecer de forma, né, com a ajuda da espiritualidade, de forma que seja bom para todos os lados. Porque ninguém vai ser prejudicado nesse sentido. Então, eles vão ajudar os dois lados. Por isso que é muito importante essa oração. E nesse momento, quando a gente fala dessas conexões, às vezes a gente está no trabalho, de repente, ou então ouviu uma notícia ruim, a gente às vezes tem mania, acorda, vê o celular, uma notícia péssima, e começa a conectar e falar. Gente, palavras, músicas são verdadeiros mantras que são trabalhados para que, às vezes, vocês não percebem, de repente vocês estão falando bobagens a nosso próprio respeito. Nós estamos falando coisas que nós não gostaríamos, e as letras da música diz, eu sou isso, você é aquilo. Eu nem vou falar eu sou, você é o quê, que cada um com certeza vai lembrar de uma música que não tem um teor legal. E essas músicas vão conectando também, porque elas são formas de trabalhar a conexão, abaixando a nossa energia, fazendo inclusive com que a gente permita sermos sugados, às vezes, na nossa própria energia, tá? Aqui, diga. Por exemplo, a música, desde a Grécia Antiga, que é utilizada como medicamento, como forma de tratamento. A música pode ser, como a gente chegou aqui no início, né, uma música maravilhosa com o objetivo de quê? Nos conectar, até foi muito bem dito, né, nos conectar com a espiritualidade, harmonizar, mas é qualquer tipo de música que a gente coloca aqui, a gente bota uma sofrência,
Olha só como é que, sem querer, as pessoas na sofrência estão falando que o homem é isso, que a mulher é aquilo, tal, e a gente está repetindo isso. E acreditem, gente, tem um livro chamado Saúde, do Miramês. Ele vai falar que um dos problemas assim bem grandes aqui do planeta Terra, quando a gente vai, eles vão observar do alto, é o lixo mental. Vocês acreditam nisso? Lixo mental. Esse lixo mental ajuda a abrir portas para a espiritualidade, que hoje a gente falar de trevas é porque está com ausência de luz, que é o amor. E esse lixo mental, vocês já entraram às vezes em algum lugar que a gente, aqui mesmo, a gente entra e fica assim, nossa. Às vezes a gente entra num lugar que assim, nossa senhora, tá carregado esse ambiente, né? Nossa, tô tensa. Então nós vamos sentindo os ambientes e aquilo ali a gente chama que a gente fala que é uma egrégora. É o ambiente, aquela energia que se sente. É como se a gente estivesse num grande aquário, fomos assim, metaforicamente falando, como se nós fôssemos peixinhos. E todos nós respiramos através, né, das nossas guelras, que fala que os peixes respiram, né? E eles vão, se eu errei, me fala, alguém biólogo aí, tá? Peixe no nariz, acho que chama guelra. Se eu errei, eu já estou falando que eu não entendo. Mas o que acontece? Todos nós estamos respirando dessa mesma água poluída ou não. Então não adianta falar que a briga está só na casa do outro, o país está dessa forma, a guerra está aqui, todo mundo está recebendo essa vibração. O planeta está recebendo vibrações da guerra que está acontecendo fora do Brasil. Os nossos lares, eles recebem as vibrações de outros lares, nós recebemos de outras pessoas. Agora, como a gente trabalha essa proteção? Em casa, por exemplo, fazendo culto no lar, fazendo orações, entrando em alta vibração, aí a gente não faz a conexão, né, com aquilo que a gente não quer. E olha que interessante, nessas conexões que a gente faz, quando a gente, vamos dizer, cai ali a vibração, né? Há quem vai esquecer de si mesmo, vai se elevar pelos pensamentos, no caso aqui do nosso exemplo, né? Vai para longe de si, de repente está no meio de uma massa de tanto de gente reclamando, lamentando, triste, e segue às vezes, de repente, a multidão. Aqui, gente, como foi feito num outro ambiente, né, as divisões ficaram assim diferentes, mas o que importa é o conteúdo aí. É interessante demais isso, né? Porque nós contribuímos com a água do aquário do outro também, que nós estamos todos juntos no planeta. Então, trazendo de volta o que está escrito no livro Saúde, fala do lixo mental que está acima de nós aqui. Planeta Terra. Fala também sobre as vibrações que a gente pode auxiliar nas águas. E a gente está falando de vibração, porque a água vai captar isso, mas que vibração que a gente está colocando? Como é que está a vibração na nossa casa? A gente está dando poder às trevas? Ou a gente está fazendo da nossa casa um recanto de luz? Fazendo do nosso coração um local iluminado que radie e que faça com que a gente siga aquilo que Jesus falou. Brilhe a vossa luz. E se Jesus disse brilhe a vossa luz, é porque nós temos luz. Ele não falou brilha a minha luz em você, arruma a luz emprestada do outro. Não. Ele falou brilhe a vossa luz. Significa que nós temos a luz própria. E como é que nós vamos fazer com que ela se irradie, ela cresça, ela ilumine as nossas próprias vidas e as vidas que estiverem ao nosso redor, onde a gente possa atingir? Fazendo um trabalho de autoconhecimento. Através do autoconhecimento, trabalhando aquilo que a gente precisa mudar. Tem uma pergunta, que é a pergunta 919 do livro dos Espíritos, 919A, e quem respondeu essa pergunta foi Santo Agostinho. A pergunta vai falar como é que a gente... Aqui eu vou falar com as minhas palavras, né? Como é que a gente pode ser um homem melhor, como é que a gente pode evoluir. E ele vai falar uma experiência que ele fazia, né? Sempre ao final do dia, ele
pensava, ele meditava sobre aquilo que ele fez e falava assim, então aquilo que eu fiz, isso não foi legal, então não farei mais. Só que, aquilo que eu fiz foi bom, deixa eu aumentar isso daqui. Só que eu pergunto, cada um, não precisem responder, é uma resposta interna. Qual foi a última vez que cada um de nós parou para fazer essa pergunta? Imaginar o que eu precisaria mudar, melhorar, trabalhar. Mas eu não estou podendo não, porque eu estou doente, eu não estou conseguindo pensar. Vocês acreditam que a doença é uma forma de nos chamar para observar justamente onde a gente precisa mudar? Então que a gente olhe, porque toda doença, toda situação da nossa vida que pode não estar tão bem, que traz um desequilíbrio, a gente tem que se perguntar assim, o que essa situação está querendo dizer para mim? Porque nós, aí eu vou trazer o livro Pensamento e Vida, lá no início do livro, está escrito assim, eu gosto de resumir, tá? Minhas palavras. O livro está escrito assim, na hora que você abre no prefácio, o livro Pensamento e Vida, Emmanuel faz assim, toque, toque, toque. Você é um espírito. Não está escrito nada disso, mas quando a gente lê, essas são as minhas palavras para resumir, que é um alerta para lembrar que nós somos espíritos. E como espíritos, nós estamos aqui para trabalhar o nosso processo de evolução espiritual. Mas nós estamos trabalhando o nosso processo da empresa, nós estamos trabalhando o processo de adquirir um carro, o processo de pagamento da casa, o processo de pagamento de prestações, dívidas. Eu estou trabalhando, agora eu quero conquistar, eu vou fazer uma viagem. Então a gente começa a trabalhar tanta coisa, a gente fala assim, não, já sei, quando eu tiver tantos anos, aí eu vou me dedicar a Deus, eu vou me dedicar à caridade. Gente, acordemos. Para mim também, né? Nós somos espíritos que têm um corpo para viver uma experiência material e através dela utilizar de cada coisa que a gente tem aqui como instrumento de evolução. E a maioria do planeta acredita piamente que é um corpo que de vez em quando deve ter ou não um espírito, que é desconhecido, mas que ele tem os objetivos de carreira, tem os objetivos de sucesso. E é tão legal quando a gente está em roda de amigos, né? Eu tenho meus filhos, a gente nessas rodas de conversa, aí fica assim, suponhamos, né? Como é que é seu nome? Renato? Isso. Então, suponhamos que eu sou amiga do Renato há muitos anos, mas eu não vejo o Renato. Aí eu cheguei lá no Pedro e falei assim, Pedro, e como é que tá o Renato? O Renato tá bem demais. Nossa, Renato tá ótimo. Renato tá bem, olha, ele tá com uma esposa bacana. O Renato tem uma casa, você precisa ver, tá com um iate. Ele formou numa faculdade, tá em Harvard. O Renato tá... Vocês já repararam? Claro que aqui eu exagerei para poder ilustrar, mas toda vez que a gente pergunta como é que está o fulano, o filho de alguém, um amigo, sempre tem essas respostas. Nossa, tá bem. Se ele tá bem, a palavra significa que ele tá ganhando bem, tá numa boa empresa. É ou não é? Alguém já ouviu falar assim, não, tá bem. Ele tá espiritualmente evoluindo, tá fazendo caridade. Alguém já viu isso? Olha como é que os nossos valores são invertidos, né? E a gente está aqui para uma experiência onde nós vamos adquirir toda essa riqueza espiritual. Mas a gente trabalha e sofre. E o pior, a gente se torna escravo. A escravidão, teoricamente, ela acabou. Mas eu vou provar. Porque a gente começa assim, nossa, eu tenho que comprar aquela coisa. Aí eu começo a juntar, sofrer. Ó, fulano, ó. Aquela fulano, como é que é seu nome? A Thelma. A Selma tá bem. Não, eu gostei demais daquele carro da Selma. Eu vou juntar porque eu quero ter a mesma coisa. Então a gente passa a ter o outro como parâmetro. A gente passa a lutar por aquilo que a gente viu, aquilo que tá na moda, aquilo que deu na propaganda. E a nossa vida, gente, fica esse eterno trabalhar para desenvolver e ter sucesso
material. Esquecendo-nos que a matéria é instrumento para que nós tenhamos o sucesso espiritual. Aliás, se a gente fosse pensar em Jesus, será que hoje o Jesus seria um homem de sucesso? Ele não tinha nada. Estou falando material, né? Ele seria um bom, tipo, nossa, dá um bom casamento. Alguém pensaria isso? Sair andando, né? Fazendo as palestras. Olha como é que a gente vai pensar diferente a partir de agora, quando a gente pensar nos nossos dias aqui na Terra e o que a gente está fazendo aqui, né? E é interessante que esse servo, né? Eu vou falar sobre armadilhas. Esse servo que era bondoso, caridoso, vocês concordam que ele caiu numa armadilha? Porque o pessoal começou a colocar caraminhola na cabeça dele e ele acreditou. Acreditou, foi ficando cabisbaixo, foi ficando triste, depressão, eu sou um nada. Eu sou um nada, eu devia ser um tudo. Será que seria um orgulho abalado? E é interessante, né? Tem uma frase, né? Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que chama Os Trabalhadores da Última Hora. Essa frase é o seguinte, aqui eu coloquei, porque ela tem umas coisinhas antes, umas coisinhas depois, mas eu peguei esse pedaço, onde está escrito assim, ó, somente lobos caem em armadilha de lobos. E se a armadilha dessa espiritualidade com ausência de luz queria atacar a vaidade, só vai cair quem é vaidoso. Concordam? Se a pessoa é humilde... Jesus cairia nesse problema aqui de atacar a vaidade? Uma pessoa humilde cairia nisso? Não, ela não tem essa vaidade, né? Vaidade, gente, não é você se cuidar, você, né, cuidar de você e tal, se amar. Isso não é um problema de vaidade, a gente só não pode ficar preso a isso, senão a gente estaria escravo, no sentido, eu falei sobre a escravidão, né? Eu vou falar sobre isso de novo. Escravo de fazer com que aquele corpo seja incrível e a pessoa que não tem o corpo incrível, que está vendo todo mundo com o corpo incrível, ela vai sofrer e ela vai ser escrava de todas as coisas que ela vê que deve ser para modificar o corpo. A pessoa que eu não estou com dinheiro, mas eu tenho que conseguir esse dinheiro porque eu quero fazer uma viagem, eu quero tal. Aí, em vez de ela trabalhar várias coisas, ela vai conseguir, ela vai ficar desesperada por conseguir aquilo que ela ainda não tem, mas assim, de uma forma não equilibrada, e ela passa a ser um escravo daquilo. Tem uma historinha que eu vi numa palestra uma vez, o palestrante falou o seguinte, tinha um homem que o sonho dele era comprar um carrão. Então ele trabalhou, primeira graninha melhor, ele comprou um carrão, pagou prestações e ficou. Só que aí ele ia andar na rua, ele estacionar, não posso estacionar aqui não, que o pessoal vai atrapalhar. Aí ele olhava o lugar que ia estacionar, aqui não, que o pessoal vai arranhar meu carro. Aí um belo dia, ele chegou onde ele tinha estacionado, alguém desenhou uns peixes. Essa dos peixes é o caso real de um amigo meu, por isso que eu coloquei os peixes nessa história. Aí colocaram os peixes, uma aguinha de aquário num carro de fundo preto. Gente, essa pessoa é como se ela tivesse sido riscada na alma. Arranhou o carro, arranhou a vida dessa pessoa, porque o carro, ele passou a servir o carro. Ele passou a servir, então ninguém podia encostar no carro, sabe? É claro que o carro aqui, ele é simbólico, mas quantas coisas na vida da gente, a gente dá abertura à ausência de luz por causa desse tipo de apego e que a gente se torna escravo dessa situação. Uma armadilha que pretende instigar a cólera e a raiva. Não vai sair raiva e cólera de alguém que não tenha isso dentro. E aí eu adoro trazer uma situação incrível. Jesus, vamos lembrar desse momento? Jesus na cruz. Momento ali crucial, né? Fala da cruz. Jesus, diante daquela situação, ele faz uma oração dizendo, Senhor, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. O que nós ali naquela cruz estaríamos falando, hein? Vamos lá, vamos pensar. O que a gente estaria falando?
A gente estaria abençoando as pessoas? Aí eu não vou falar o que cada um vai falar, mas cada um na mente já sabe como estaria. Talvez em cólera, gritando por alguma coisa, xingando Deus e o mundo. Mas por que não tem como sair cólera e raiva? Por que ele não se revoltou? Porque não tem isso dentro dele. Se eu espremo uma laranja, não vai sair suco de abacaxi. Só vai sair suco de laranja. Se dentro de mim só tem bondade, é impossível que saia uma palavra má, uma situação ruim, uma ação diferente. Olha, então, é interessante que a partir daí, então a gente começa a fazer essa reflexão, inclusive a reflexão do Santo Agostinho nas perguntas 919, 919A do Livro dos Espíritos. Como é que foi o meu dia? O que eu fiz? E a partir daí a gente dando aquela melhorada, né? Aqui eu coloquei esse deserto bonito para contar a história de uma mulher. Alguém às vezes ouviu essa história e se ouviu... Eu sou contadora de histórias, eu adoro contar histórias nas palestras. Então, se alguém já ouviu essa história, ela vai ter umas modificações. Tinha uma senhora, ela estava com um filho no colo e ela atravessava o deserto. Todas as vezes, ela estava passando grande dificuldade, ela já estava amaldiçoando a situação. Senhor, por que eu tenho que passar isso? Eu vejo tanta gente tendo condições, as pessoas prosperando, e eu tenho que ficar aqui carregando meu filho. Nem o pai dele aparece mais. E eu tenho que carregar esse estorvo. Isso para mim é um peso. Senhor, está pesada demais essa situação. E essa mulher, ela lamentava, ela vivia caminhando no deserto, no sol, lamentando, até que um dia, nessa lamentação, ela olhou, parecia que tinha um oásis, e apareceu uma coisa, uma espécie de uma caverna. E ela foi lá para ver o que era. Quando ela chegou perto, a porta se abriu. Ela não acreditou aquilo que ela estava vendo. Tinha muitos tesouros, tinha ouro, tinha pérolas, tinha prata. Era abundante e de repente veio: atenção você que entrou na caverna. Você tem um tempo e pode ficar à vontade, pegue aquilo que você desejar. A mulher não acreditou. Deus ouviu minhas preces. Ela pegou, colocou a criança lá numa pedra e começou a catar, usou a sacola dele de alimentos, usou as coisas, colocava na roupa e começou a guardar todas as coisas dele. Ai, finalmente! E ela foi, aí fez: atenção você que está na caverna. Você agora tem até 20 minutos para retirar tudo que você quiser, todo o ouro, tudo aquilo que é precioso. Ela, nossa! Aí ela pegou, por fim ela pegou touca da criança, touca dela, ela pegou várias coisas e tal. Aí de repente, atenção, a caverna vai se fechar em alguns segundos. 5, 4, e ela já foi, né? Nossa, chegou lá fora e pá, a porta fechou. E ela... Nossa, meu Deus, eu não acredito, que alegria! Ela pegava, era muito tesouro. Quando ela viu, a criança ficou dentro da caverna. A caverna nunca mais se abriu. Tudo nessa história é bastante simbólico. A criança ali... Pode não ser uma criança, pode ser uma dor, pode ser uma situação na sua vida que às vezes você está carregando, mas só vê o lado da lamentação, da tristeza, ainda não perguntou o que essa criança está querendo dizer para mim? Que cuidados ela quer de mim? Eu preciso conversar com ela? O que eu preciso descobrir dessa criança que é um verdadeiro tesouro? Então, lembrando, a criança é um símbolo de qualquer situação, coisas, doenças, dificuldades que nós carregamos na vida. Nós estamos aqui na Terra para trabalhar essa criança que na história, né, representa aquilo que a gente veio trabalhar aqui.
Só que a gente está olhando, às vezes lamentando, e aí a gente se distancia daquilo que será a nossa salvação. E a gente vai e fica afoito por todas as coisas que o mundo tá. Porque afinal de contas, gente, eu tenho que descansar. O mundo, né? O mundo é dos espertos. O mundo é daquele que vai aproveitar. Eu tenho que aproveitar a vida, gente. Como se aproveitar a vida fosse aquilo tipo assim, vou esbaldar, né? Porque não existe amanhã, então eu tenho que aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida, já que a gente é espírito? Eu lembro, né, de novo, o livro Pensamento e Vida, falando toque-toque, você é um espírito. E a gente esqueceu disso. Deixou aquela oportunidade daquilo que a gente carregava no deserto. Lamentávamos por aquilo, sem observar qual era a beleza daquilo para mim. Nada neste mundo é o acaso. E é interessante porque essa nossa caverna da história, ela representa também um momento de encerramento onde não vai ter mais tempo. A gente nem sabe o dia de amanhã, né? Na caverna estava avisando, você pode aproveitar de tudo, pode fazer isso, você tem tanto tempo. Mas a gente não tem, na nossa vida, falando assim, agora você tem 5 anos. Agora você tem mais 1 ano. Agora não temos. Então, que a gente não caia no desespero de achar que aproveitar a vida é se conectar com essa ausência de luz que faz com que todo o valor é um valor externo, então não aquele que eu carrego, que eu vim para trabalhar. Então, que a gente pense sobre essa história e imagine o que é essa criança na minha vida. O que eu carrego? Será possível que eu estou lamentando por uma situação e não estou vendo que ela pode estar trazendo de bom para mim? Ah, mas não tem nada de bom, nada. A gente tem que lembrar que na vida, no universo, tudo é ação e reação, colheita, plantio. Ao mesmo tempo que nós estamos colhendo, nós estamos plantando de novo e etc e tal. Muitas vezes coisas que não se justificam hoje, apenas verificando o arcabouço da nossa história, nós vamos entender que se a lei é ação e reação, a lei de Deus é imutável, aquilo precisava acontecer. Agora, a diferença é o que eu vou fazer dessa criança? O que eu vou fazer daquilo que eu estava carregando e que podia ser a salvação? Isso pode ser várias situações, coisas, pessoas, momentos, que a gente pense profundamente sobre isso, né? No livro Seara dos Médiuns tem um texto que chama Faixas, no capítulo 38. Ele vai falar que o nosso cérebro é um centro de ondas em movimentos constantes e nós estamos sempre em correspondência com o objeto de nossa atenção, aquilo que nos prende a atenção. O que tem prendido a nossa atenção? Na história, a mulher estava presa a tudo que era tesouro, parecia tesouro, né? Quais são os nossos tesouros terrenos que a gente pode estar preso e de repente conectando e deixando o bebê para se cuidar? O nosso verdadeiro tesouro que é espiritual. Então que nós possamos refletir por que faixas andamos. Quais são as nossas conexões? Que valores nós estamos dando para as situações da vida? Na pergunta, né, na questão 459 do Livro dos Espíritos, tá falando, essa parte fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aí a pergunta é, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Só se a gente der abertura, né? Conexão. Às vezes a conexão vem com uma música que chamou o outro de corno, que chamou alguém que não presta, e a gente começa. Às vezes de uma palavra, porque de laranja só sai suco de laranja.
de um cérebro, de uma mente que só tem bondade, só sai bondade. As nossas palavras emitidas para os nossos irmãos e na nossa vida têm sido sempre de bondade, palavras saudáveis, salutares. Dentro da nossa casa, com filhos, esposa, mães, pais, sozinho, falando comigo mesma, essas palavras que nós temos emitido, porque se ela emitiu, ela primeiro saiu de dentro do meu profundo ser. É suco de laranja? É suco do bem, amor? Que possamos refletir sobre isso. Nesse livro também fala, olha, mesmo capítulo 38, o livro, né, o texto chamado Faixas. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, ela assemelha-se a um viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Deixa a vida me levar. Ah, mexe com isso não. Tá tudo bem. Ah, não vou me mexer com isso não, tá? Quando eu tiver mais velho, eu viro santo. Então, olha só que interessante. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Mais uma vez, a questão da afinidade e da sintonia. Com que grupo temos andado? Grupos. Como é que tem sido o teor das minhas conversas nos meus grupos? Será que eu tenho aquele grupo particular, inclusive no WhatsApp, fofocas? Eu vou falar que é um amigo. Ele tinha um grupo assim, me chame para beber a qualquer momento. Era o nome do grupo. Que tipo de grupo que nós estamos conectando? Qual tem sido a nossa afinidade? É um grupo no qual, ou aquilo que eu estou representando, porque às vezes a gente está num grupo, mas a gente ali está ajudando, né? E assim, o que eu estou fazendo lá? Eu teria a alegria de falar assim, nossa Jesus, eu estou aqui fazendo isso. Ou eu me envergonharia, era melhor eu me esconder. Então que a gente pense sobre isso. Aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, é tão importante que a gente pense assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, não sei o que eu faço. O que Jesus faria? Então, voltando, né? Então, a gente vai se afinar, então, tentando influenciar-te através de ondas e números que se revela uma gama infinita dos pensamentos da humanidade, mas, se busca Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. A gente começa a perceber, nossa, gente, isso não é legal, não. Sabe por quê? Porque a gente tem a lei de Deus dentro da gente. Como a lei de Deus está dentro da gente, a gente tem uma conversa interna. Nós, ele faz isso não, porque você sabe que não. Jesus faria isso não. Eu vou. Não. A gente tem essa conversa, esse diálogo interno. Mas tem vezes que a gente pensa, eu vou fazer porque tem ninguém olhando. Né? Então, como é que é a nossa fé em relação a isso, né? Existem forças contrárias. Então, Emmanuel, nas preciosas edificações do bem, quando determinamos ocorrências que nos desencorajam, perturbam, aí voltando também à situação do servo, né? Precisamos estar atentos às tentações. Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade, discórdia, lamentação, desânimo, acendamos o sinal vermelho, não prossigas. No caso da mulher atravessando o deserto, ela lamentava o tempo todo, dia e noite. Eu tenho certeza que aqui a gente, se não for a gente conhece alguém que lamenta o tempo todo. E que ainda diz, nossa, só acontece comigo. Aqui eu tenho certeza, pela faixa etária, que todos vocês conhecem aquela dupla, né, que falava assim, ó céus, ó vida. Aí era o Lipe e o Hard, né? Aí o Lipe, que legal, vai dar tudo certo, vamos lá. E dava tudo certo pro leão, né? E a hiena, e ela só, né, levava tinta na história, né? No livro Palavras de Vida Eterna, né? Eu gosto de trazer referências, gente, porque é interessante
Ah, eu quero ler esse livro. Olha só, espiritismo é ciência, filosofia e religião. E independente se aqui tem alguém que não é espírita, não há problema. A gente está falando de amor, de Deus. Nós estamos falando de coisas bacanas. Esse é um livro muito bacana de se ler. Ele vai trazer, independente da cultura religiosa, que você pode ser católico, você pode ser evangélico, todos vão amar o que está escrito ali, né? E ali está trazendo também uma passagem de Marcos, que está falando assim, ó, vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. É cuidar-se no trabalho, trabalhando a gente, trabalhando o outro, e não ficar parado, né? Orar ao seu turno não exprime somente ficar assim. Oh, meu Deus, foi maravilhoso, resolve essa situação para mim. Oh, meu Deus, por que isso? Porque Deus, a gente confia nele, não confia? Ele também confia em vocês e em mim. E o que nós estamos fazendo dessa confiança? Nós confiamos nele, a gente quer que ele faça tudo. Só que ele é tão maravilhoso que ele está dando para a gente a oportunidade de construir através do livre-arbítrio. Então, e aí eu vou trazer também, né? Quase finalizando ali, eu estou acompanhando. Vou trazer, eu amo toda palestra minha, se vocês forem ver no YouTube, em alguma outra casa, eu acho que quase todos eu lembro o Marcos, uma passagem, Marcos 13:33. Por quê? Aqui está assim, vigiar e orar para não entrar em tentação. Só que lá em Marcos 13:33 é o único lugar onde antes do vigiar tem uma palavrinha escrita assim, ó, olhai, vigiai e orai. E esse olhar é tão interessante. Lembra essa pergunta que eu trouxe, essa forma do Santo Agostinho nas perguntas 919, 919A. Essa análise, assim, como é que foi esse dia? É o parar para olhar o que estamos fazendo, como estamos, em que ponto estamos, para a partir daí trabalharmos as nossas melhorias, né? Aí a pergunta do Santo Agostinho, e nessa questão fala sobre conhecer-te, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez essa pergunta, né? Fez a pergunta aos espíritos superiores. Ele pediu a fórmula para a melhoria pessoal que fosse prática e eficaz. A questão, gente, é que muitas vezes fala assim, eu quero uma dica prática. Por exemplo, eu quero uma dica prática para emagrecer, mas a pessoa que te pergunta, ela quer algo que não seja academia, dieta, restrição, nada. É algo que você faz assim, ó, e ela já sai toda slim, né? Toda magrinha, no jeito, os homens musculosos. Porque se for outra dica, gente, a gente tá cansado de saber. A gente só não faz. Parece com isso? Né? Então, aí eu trouxe, por isso, a ênfase no olhar. Porque muitas vezes a gente está vigiando inclusive a vida do outro, como é que o outro está indo. A gente vai, a gente ora, pede, Deus, resolva a minha vida. Mas em nenhum momento eu parei para olhar o que eu posso fazer, porque eu confio em Deus, mas Ele confia em nós e Ele dá para a gente o livre-arbítrio dizendo, vai lá, brilhe a vossa luz. Jesus falou, brilhe a vossa luz. E é isso que a gente tem que fazer nessa trajetória, não dando o poder à treva, mas levando luz onde quer que a gente vá. Fazendo com que a nossa luz se expanda e transcenda ao redor de mim mesmo, mas que ela vá onde a minha voz possa alcançar, onde o meu exemplo possa ser interessante para alguém. E isso vai ser muito maior do que cada um de nós, né? É isso. O poder das trevas, né? Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque dispomos todos nós do lembre da vontade. O problema de sintonia corre por nossa conta. Então, sem vontade, começa. Simplesmente começa. No ponto que você está.
Não espere, eu vou formar, eu vou crescer, eu vou ganhar na loteria. Amanhã. Começa. Participe do desafio, está muito difícil. Vou dividir, cada dia eu faço um pouco, né? A mais alta montanha, ela começa a ser removida pedra a pedra. Reduz o atrito, ações de organização que facilitam você. Então imagina que eu quero fazer esteira, eu quero levantar e fazer esteira. Ah, mas a esteira está lá na varanda, está na garagem. Então bota a esteira mais perto. Só um exemplo bem bestinha, mas que ajuda a falar sobre o que é isso aqui. Pensa na sensação de quando você consegue. Como você se sentirá conseguindo? Então, mova-se, faça sem medo de errar. Tropeçou, caiu, levanta, olha, vigia, ore e siga em frente. Eu desejo a vocês uma excelente noite e fica a proposta de que ao final dessa noite, chegando em casa, quem sabe, já começarmos com a vontade de analisar o nosso dia olhando, assim como sugere Santo Agostinho. Agradeço a vocês, muito obrigada.